Então, essa semana estreou, né? Quando a gente tá gravando, pelo menos, mas estreou Guerra Civil, novo filme do Alex Garland, produzido pela A24. Tem o nosso querido Wagner Moura, né? E foi engraçado porque eu vi antes, eu não gostei do filme, mas eu pensei, eu acho que o Felipe não vai gostar também. Mas ele gostou. E Gostei. curiosamente ele gostou do que eu também gosto. E eu gostei do que ele não gostei do que ele também não gosta. Só que pesou pra mim mais a parte ruim e pesou mais pra ele a parte boa. O que é ótimo que a gente vai ter pauta pra falar aqui, né? Vamos ter pauta. Inclusive, assim, Matheus me acusou de ser traíra porque eu fui numa sessão diferente dele, né? Matheus foi na sessão na cabine de imprensa. Eu fui na classe animal, né? E eu fui, eu fui na pré-estreia e assim... Mas assim, eu tava do lado de Wagner Moura, Dira Paz, tava com a galera do meu lado, gostosa. Eu tava com a galera de 40 anos que grita pra tela. Mas o que você gostou no filme, Felipe? Fala pra mim. Cara, então, eu gostei muito da maneira como ele trata a relação voyeur que ele tem com os seus personagens. Então, assim, o filme é muito simples na sua maneira de conduzir os seus personagens. É um filme que parte de um ponto A e o objetivo é chegar no ponto B. E esse start de se dar início aos personagens se inicia, inclusive, com o MacGuffin, né? Que é a tal da entrevista que ele vai dar com o presidente, mas, enfim, essa entrevista nunca acontece, não é nenhum spoiler, esse tipo de questão. E só que é o motivo para que eles se movimentem dali por diante. Porque a grande questão, na verdade, é a maneira como fotógrafos, especificamente fotógrafos de guerra, vão lidar com os acontecimentos, com o mundo dividido, ideologicamente dividido. E a grande questão, que é o que você não gostou, né? Que é, supostamente, eles lidam com essas questões ideológicas de uma maneira supostamente imparcial, né? Só que acredito que o grande barato desse filme é que ele, apesar de, sim, nesse lugar do fotógrafo ter essa suposta imparcialidade, ele joga esse fotógrafo junto ao mundo e, portanto, a esse perigo. E quando ele faz isso, inevitavelmente o fotógrafo ele precisa lidar com aquele mundo. E ideologicamente estar modificado por ele, né? Eu acho legal essa parte, eu até lembrei um pouco, não comparando, jamais faria isso, mas com Nascido pra Matar do Kubrick, né? Até fiquei esperando ter a cena que a menina fala shoot me, igual no final do filme. Só que a grande diferença pra mim é que pro Kubrick chegar nessa parte de falar do voyeurismo e tal, ele faz todo o desenvolvimento sobre a guerra do Vietnã, ele ambienta bem o conflito, e aí ele parte pra ser mais metafórico, mais alegórico, etc. E eu não senti isso no filme do Alex Garland, eu sinto que ele só quer operar na metáfora, e eu acho que fica um pouco vazio. Eu não acho que o filme tem que ter nenhuma regra quando vai falar de guerra e tal, mas eu acho que quando você fala de guerra num mundo que tem um assunto tão em evidência como a gente não tinha há, sei lá, 10 anos, e com uma carga histórica tão grande como a gente tem hoje, pô, 2 guerras mundiais, tantos conflitos, Israel e Palestina agora, eu acho que você só fazer uma guerra genérica foge um pouco, não é um ato de coragem como ele acredita ser, eu acho que é um ato de covardia porque ele não tá se posicionando sobre nada, ele só tá dizendo, a guerra é ruim. E eu acho um discurso um pouco infantil, sabe? Tipo, é óbvio que a guerra é ruim, mas por que essa guerra acontece? Sim. O que tá em jogo? O que tem a perder? Pra onde esse mundo tá indo, sabe? Eu senti muita falta disso no filme. Eu acho que o que fortalece Guerra Civil, em alguma medida nesse caso, é a contextualização mesmo. Assim, eu não sei como é que o filme ele vai lidar com o tempo, né? Enfim, daqui a 10 anos, como é que vai ser... vai acontecer, a maneira como a gente vai assistir esse filme, e aí só o tempo pode nos dizer sobre isso. Afinal, a gente não tem nenhum tipo de clarividência pra perceber esse tipo de coisa. Mas eu acho que o contexto do seu lançamento acaba implicando na possibilidade de lidar com a encenação, lidar com esse tipo de tema também, da forma como ele faz. É como eu disse, eu acho que sim, é um filme bastante simples, que pode sim soar vazio para alguns, como você bem disse, mas eu acho que essa simplicidade acaba indo nessa direção de saber que as pessoas têm consigo já o contexto, né? Desse mundo dividido e tudo mais. Eu acho que a covardia que a gente pode lidar com isso, que nesse lugar eu concordo com você, é que quando o Alex Garland, ele escolhe, portanto, dar às pessoas a possibilidade de enxergar esse viés ideológico, porque quando ele se mantém dessa maneira distanciado, inevitavelmente a gente pensa dessa forma, né? Ele se abdica de fazer isso e entregar, portanto, a cada um dos espectadores essa possibilidade de pensar o que é o mundo do filme, né? Ele se ancora, de fato, no contexto.
o contexto pelo qual especificamente os Estados Unidos vive. Uhum. Mas tem uma coisa que eu acho que até o Wagner Moura falou numa entrevista dele também, que eu acho interessante no filme, que é justamente essa perspectiva onde ele põe americano brigando contra americano, né? Uhum. Que é diferente, digamos assim, do que se faz no cinema de guerra nos Estados Unidos, Com né? certeza. É bem raro isso, né? Você pensa até, sei lá, adiantando um pouco a pauta, mas tipo, filme da Marvel. Sempre tem alguma coisa de guerra ali. Eu acho que todo o cinema da Marvel é construído nessa ideia de trauma do 11 de setembro. Tanto é que o Sim. primeiro Vingadores tem lá aquela cena que é os alienígenas invadindo Nova York pelo maior prédio da cidade. Só que é sempre um inimigo distante. É sempre um Ele vem negócio de fora. pra que a maioria das pessoas vê ele como árabe, né? Porque é o Sim. preconceito que o americano tem principal, um dos principais. E o Guerra Civil, ele subverte isso fazendo um conflito 100% interno, né? Tanto Sim. é que tem aquela cena com o Jesse Plemons que é a melhor do filme, que ele tá pra matar os protagonistas, ele pergunta: quem são vocês? Ah, somos americanos. Americano da onde? Você Sim. é americano de verdade? Sim. Porque o americano latino, pra ele, não é o americano, né? E é legal, mas me incomoda porque ele tá, de certa forma, perguntando ali também qual é o posicionamento deles na guerra. E eles não têm. Eles Sim. não sabem responder. E isso é muito frustrante pra mim. É muito frustrante. Sim. Porque eles não precisam nem dizer qual é o posicionamento. Mas eu acho que a imagem precisa dar algum posicionamento a eles, sabe? Eles não podem ser tão indiferentes à guerra. Eu acho que é que nem pensar que existe jornalismo imparcial. Pô, não existe jornalismo existe. imparcial. Não existe. Mas assim, o que eu acho interessante nessa posição da suposta imparcialidade dos jornalistas nesse caso é que, de fato, existe essa ideia de que o jornalista deve ser imparcial, que é uma mentira, é uma impossibilidade, Uhum. nem sabonete de nenê é neutro, né? Então, a gente precisa ter essa noção logo de cara. Jornalismo não é neutro, nada é neutro, tudo carrega um viés ideológico e tudo mais. O filme do Alex Garland, ele busca essa suposta imparcialidade nos jornalistas. Só que a grande questão aqui é como ele lida com essa encenação a partir do voyeurismo, e o voyeurismo é aquela coisa, né? É o distanciamento pelo qual o agente do olhar se mantém para o mundo do filme, pelo qual ele se mantém seguro para o que acontece. Só que a grande questão é que os agentes voyeur aqui do filme não são um jornalista qualquer. É um jornalista de guerra. Uhum. E por ser jornalista de guerra, ele não pode se manter distante para se manter seguro, né? Com Então certeza. ele tem que estar no mundo do filme. Então, inevitavelmente, por mais que eles tentem se manter não enviesados com a coisa, emocionalmente eles estão na guerra. Uhum. Então, constantemente, e até as cenas finais do filme, que a gente não vai falar, evidentemente, acabam indo nessa direção, mostrando como eles, pouco a pouco, conforme ele vai saindo daquele ponto A pro ponto B, que é um road movie, basicamente, que ele vai construindo ali, como eles vão construindo esses personagens na direção de mostrar que cada vez mais eles estão inseridos dentro daquele contexto de guerra. Se no início eles estavam mais distantes de alguma forma, cada vez mais eles estão dentro. E aí a personagem de Kirsten Dunst, por exemplo, que era uma pessoa muito mais fria, ela já começa a ficar mais amedrontada e tudo mais. A menina que era enfim, Crua demais, crua, ela já começa a ser ousada. né? Uhum. E aí, o filme que é simples, ele vai conseguindo aprofundar esses personagens pela simplicidade mesmo. Sim. Sem necessidade de complexificar, como você bem disse, com o Kubrick. Que eu acho que, assim, é válido a discussão com o filme do Kubrick, porque eles têm muito diálogo mesmo nesse sentido. Mas eu acho que, enquanto o Kubrick ele busca complexificar os seus personagens, o Alex Garland busca a simplificação deles. Uhum. E é um caminho. É um caminho, puxando muito do que você falou também, acho até interessante que no começo do filme eles falam, eu não lembro qual personagem fala, mas que vai chegar um momento que você vai passar por uma aprovação e você vai ter que conseguir fazer o seu trabalho, tirar uma foto, sabe? E passa aquela ideia, tipo, você tem que sempre continuar trabalhando enquanto a merda tá acontecendo, porque é parte do seu trabalho. Sim. Só que aí tem um momento que o personagem morre e a Kirsten Dunst tira uma foto dele e ela apaga, porque ela começa a rever esse conceito de trabalho como Sim. a prioridade de tudo, sabe? Ela começa a pensar mais no lado humano. E é um gancho super legal. É uma das minhas cenas favoritas do filme. Não são muitas, né? Mas eu acho que se o filme fosse mais nessa pegada, tipo, mesmo partindo de personagens que são alienados. Alienados não, mas que escolhem não se posicionar. Se ele conseguisse não verbalizar, mas por imagem mesmo, transformar isso em algo mais crítico, tipo, olha, eles por não serem mais posicionados são também parte de do problema de alguma forma, eu acho que eu gostaria mais. Eu concordo que em muitos momentos eles acabam propositalmente se distanciando mais do que deveriam ali e indo pra esse lugar imparcial. Tem uma cena, inclusive, no filme que eu acho que, assim,
ela é bem construída cinematograficamente, mas ao mesmo tempo enviesa o filme pra esse lugar da imparcialidade. E é isso mesmo, enviesar pela imparcialidade, né? Uhum. Porque a imparcialidade, ela é um lugar. É um lugar do olhar, Uhum. né? E ao escolher o partir do lugar da imparcialidade, você tá escolhendo um lado. E o lado a gente sabe qual é, né? Que é É aquela... em cima do muro que sempre cai pra direita. Sempre cai pela direita. Sempre vai cair pela direita. Né? E aí, enfim, é justamente aquela cena que eles estão chegando naquela cidade, tá meio pacata, tá meio vazia. Aí tem um cara do exército no chão, olhando, que tem um atirador de elite. E aí o personagem de Wagner Moura pergunta pra ele: Ah, quem tá atirando? Você tá de que lado? Aí ele: Você tá perguntando que eu tô do lado contrário de quem tá me atirando. É Né? só isso. E é isso, sabe? A parada é A contra B. Uhum. Quem é A, quem é B, não importa. É um querendo matar o outro e ponto. Pois é, isso me incomoda muito, porque, voltando no Nascido pra Matar, é um filme que ele conversa com tudo que estava acontecendo naquela época de cinema, mas principalmente da Guerra do Vietnã, de toda aquela tensão de, pô, estamos entrando numa guerra que não é nossa, estamos fazendo merda. E o filme é super crítico a essa cultura bélica dos Estados Unidos, que estava muito em alta na época da Guerra Fria. E enquanto eu pego Guerra Civil, ele não tá conseguindo dialogar com nenhum conflito hoje. Eu não consigo ver o Guerra Civil dialogando com a situação dos Estados Unidos hoje, com a eleição, com a possível volta do Trump. Eu não consigo ver ele falando sobre guerra da Ucrânia. Eu não consigo ver ele falando sobre genocídio palestino. Eu acho que ele é tão... tenta ser tão genérico, genérico não, mas tão aberto e falar de todos, que ele acaba não falando de nada. Eu acho que ele tem uma contextualização com o presente, mas ele não necessariamente tá ancorado em um fato material, digamos assim. Por exemplo, a questão do Trump, como você disse, e tudo mais. Mas muito mais ancorado nesse espírito de divisão de um país, né? Eu acho que o contexto tá muito mais nesse lugar. E aí, quando ele se ancora nesse espírito de divisão de um país e tudo mais, e joga esse espírito numa coisa diferente no cinema hollywoodiano, de colocar americano contra americano, de não supor um inimigo externo e tudo mais. E aí, parte daquele discurso, né? Que americano contra que americano. Por mais que ele não diga o enviesamento de cada um desses lados, né? É um contra o outro e ponto, acabou. Eu acho que existe esse contexto. Que cai na alegoria, como você bem trouxe. Alegoria essa que demanda do contexto. Que a gente não sabe se vai funcionar daqui a um tempo. Não é dizer sobre filme datado ou não datado, porque isso não cabe, importa, isso né? não existe, na verdade, né? Todo filme é datado, todo filme é fruto do seu tempo. Mas que tipo de pensamento vai surgir a partir desse filme sem o seu contexto fresco, Com certeza. né? Porque é inevitável que a história, ela, quando passa o momento do seu acontecimento, ele vai se definhando, digamos assim, em termos de memória afetiva nas pessoas. Eu penso muito com relação, por exemplo, com o Planeta dos Macacos, lá de 67 ou 8, Eu né? acho que é 68, mas eu posso estar enganado. Eu acho que é 8. Que tá muito contextualizado com a questão da Guerra Fria e tudo mais, aquela cena final, enfim. Mas que hoje já pode ser discutido sobre outras questões ali. Mas o que será desse filme daqui a um tempo, né? E eu acho que é uma discussão que a gente... Se esse filme vai entrar em discussão, né? Tem isso. Eu não espero, mas eu imagino que ele seja bastante esquecido. Eu também acho. Que vai. Apesar de eu ter gostado do filme, eu acho que não é um filme que de fato vai ser relembrado, assim. É engraçado, eu não gosto de nenhum filme do Alex Garland. Nenhum não, né? Eu vi o Ex Machina, eu vi esse e eu vi o Aniquilação. Não gosto de nenhum. Inclusive, eu confundi o Aniquilação com outro filme há, sei lá, um mês. E a minha noiva perguntou, fala o filme aí pra eu ver. Eu falei, pô, vê... passava na Netflix, tava lá, Aniquilação. Vê esse aí, eu acho que esse aí eu vi e gostei. E não, na verdade é um filme que eu detestei, ela odiou mais do que eu. E até hoje ela me cobra, porra, nunca mais vejo filme que você me indicou aquela bosta, aquela merda, aquele Aniquilação. E eu estou devendo até hoje a ela, mas enfim. Mas eu acho que todo filme dele tem algum momento, assim, alguma ideia que eu gosto, sabe? Tipo, eu gosto muito como a Aniquilação puxa um pouco do Stalker do Tarkovsky, daquele negócio de você entrar num ambiente onde as coisas funcionam de outra maneira, a sua imaginação dita mais a realidade do que o contrário. E eu gosto nesse como, no começo, ele faz aquela montagem, tipo, o presidente falando e as imagens de câmera de segurança mostrando a rebelião na cidade. E ele fala, estamos perto da vitória. Sim. Só que aí ele é interrompido e mostra a porradaria na rua, sabe? Sim. É muito legal essa dialética, porque, tipo, o tempo inteiro a imagem está corrigindo o que ele está falando, tipo, contradizendo o que ele está dizendo. Isso é muito legal.
Ele tem Só uma que- habilidade técnica Tem, ali, né? com certeza, A com parada é certeza. como usar essa habilidade técnica a interesses narrativos, né? O que ele Exatamente. quer dizer. Eu ainda acho que é um cara que eu vou continuar vendo os filmes dele, acho que ele tem potencial, mas eu acho que assim, em 3 filmes ele poderia ter mostrado mais pra me agradar, né? Sim. Porque eu sou uma pessoa muito importante, ele com certeza deveria estar fazendo filmes para me agradar, não pra agradar ele mesmo, mas enfim.